Voltando agora com o deputado federal, cabo Gilberto Silva, do partido PL. Deputado, seja bem-vindo, tudo bem contigo? Tudo bem, Bruno, satisfação imensa, mais uma vez muito obrigado, Sistema Arapuã de Comunicações pelo espaço, estou à sua disposição e do povo paraibano. Vamos começar pelo mais recente. O senhor esteve ontem no encontro com o ex-presidente Bolsonaro, militantes do PL e apoiadores do ex-presidente, onde lá surgiu a informação, deputado Gilberto Silva será candidato ao Senado na próxima eleição? Como é que é isso que pegou muita gente de surpresa? Só tenho a agradecer a determinação do partido, da Executiva Nacional, de todos os apoiadores em querer o nosso nome como a segunda vaga para senador da República em 2026. Todos nós sabemos que o momento agora é de trabalhar, mas essa missão foi nos passada e a gente vai concretizar esse objetivo. Pastor Sérgio, senador 1, Cabo Gilberto, senador 2 e Queiroga, o nosso governador. Todos pré-candidatos para não desrespeitar a legislação eleitoral. Então, essa missão foi nos repassada e iremos cumprir integralmente. Vamos avaliar todos os cenários para que possamos decidir até as convenções, falta muito tempo. Eu só tenho a agradecer, Bruno, um deputado que nunca falta, que apresenta mais projetos, sempre em primeiro lugar em todos os rankings, em todos os meios de comunicação e de pesquisas dos parlamentares da Paraíba e um dos melhores do Brasil. Então, por conta disso, o partido entendeu que o nosso nome é viável para o Senado Federal. O senhor falou aqui no meio da sua resposta que foi uma missão dada pelo partido que até as convenções devem avaliar. Então, só para ficar claro, não é uma decisão firmada ainda. O senhor recebeu a missão e vai amadurecer se é viável ou não, se é viável ser candidato à reeleição para a Câmara Federal ou para o Senado. É isso? Não, Bruno, porque não tem nenhum candidato certo ainda nada. Só seremos candidatos a certeza absoluta por chegar nas convenções. Então, o próprio governador que se diz pré-candidato ao Senado, a gente não sabe se ele vai ser pré-candidato. O prefeito da capital, o republicano, o PP, todos esses partidos que compõem a base e da oposição, que tem a questão do senador Efraim e as demais lideranças da oposição ao governo, como também a nossa oposição, que é a oposição raiz, como a gente fala no meio político, ninguém sabe quem vai ser candidato ainda. Então, o nosso nome é a Senado Federal como pré-candidato para que possamos cumprir a missão da Executiva Nacional no que diz respeito a ter o domínio total do Senado Federal o ano que vem, se Deus permitir. Quanto à questão dos demais nomes da chapa também, que ainda estão nesse desenho que está sendo formado. O nome de Marcelo Queiroga é o nome que realmente vem para o governo, representando o PL, ou é algo ali que pode ser negociado mais na frente e retirado o nome dele? Retirado. Não, da minha parte, eu defendo essa candidatura própria do PL, como eu venho falando desde o início. Do doutor Queiroga, que é o nosso candidato a governador, pré-candidato a governador, doutor Sérgio do Novo, que é o nosso pré-candidato a senador, são 2 vagas. Vamos fazer uma chapa competitiva de federais e de estaduais, temos excelentes nomes e vamos trabalhar duro para o resultado ser bem melhor do que as eleições passadas. Agora, o maior foco do Partido Liberal a nível nacional, todos nós sabemos que é o Senado Federal, para que possamos restabelecer o Estado de Direito do nosso país, que infelizmente está sendo desrespeitado, com censura, com presos políticos, com exilados políticos, com tortura, com perseguições. A imprensa hoje não é mais livre, só tem que falar o que uma parte do judiciário quer. Isso não é democracia. O artigo 5º e o artigo 220 da Constituição não permitem. Então, precisamos ter um Senado forte para restabelecer o cumprimento da Constituição, no que diz respeito ao artigo 49, no sistema de freios e contrapesos. Cada poder ficar no seu lugar. Semana, o deputado do Ceará foi para cima no discurso muito incisivo, colega seu do PL, contra o também colega seu paraibano e conterrâneo, Hugo Mota, demonstrando ali uma posição clara de insatisfação com a gestão de Hugo Mota enquanto presidente. E o deputado Gilberto Silva endossa as palavras do seu colega ou sai em defesa de Hugo Mota? Não, infelizmente, há uma insatisfação muito grande com os parlamentares de oposição, que não são apenas do PL, tem uma parte do próprio republicano, tem uma parte do PP, tem uma parte do União Brasil, tem uma parte do MDB, do PSD, são vários partidos que têm parlamentares que votam conosco 100% praticamente. Então, há essa insatisfação muito grande com o presidente Hugo, que é nosso conterrâneo, que eu tenho o maior respeito, para deixar claro, mas, infelizmente, está chegando uma situação insustentável lá na Câmara Federal. O presidente pegou uma bomba quente, a questão da presidência da Câmara nesse momento de tensão, nesse momento que a Suprema Corte virou o superpoder da República e não respeita a Constituição, não respeita seus limites constitucionais. O STF hoje está legislando, está executando, está se metendo em tudo no nosso país e a Constituição não permite isso, Bruno. O Poder Legislativo tem que fazer a legislação, o Poder Executivo tem que executar e o Judiciário tem que fazer com que as leis criadas pelo Legislativo
sejam cumpridas integralmente, que não é o que está ocorrendo. Você vê a questão da Carla Lambert, foi uma declaração infeliz do presidente, quando ele disse que iria cumprir de forma integral. Lógico que a gente tem que cumprir decisões judiciais. E aqui eu não critico o Poder Judiciário, para ficar bem claro, as pessoas que fazem parte do Poder Judiciário, para ficar claro. Porque às vezes as pessoas, não, isso ataca as instituições, não é isso. Então, daí, a Constituição é clara no artigo 55, parágrafo 2º, inciso 1º, diz que, transitada e julgada a determinação da Justiça, o processo judicial, cabe ao plenário, por maioria absoluta, cassar ou não a parlamentar. Então, foi isso que a gente pediu. O presidente já tinha acatado essa sugestão de todos os líderes partidários, que eu falei um a um, praticamente, lá na Câmara de Deputados, eu converso com todos, para que o plenário decida, dê a última palavra. E também, quando eu tenho oportunidade, eu falo com o presidente sempre, presidente, a pessoa da oposição está muito chateado, o senhor tem que colocar em pauta aí e tirar da responsabilidade da mesa diretora todos esses projetos polêmicos. E o plenário que decide. Não cabe a STF, não cabe a governador, não cabe a presidente, não cabe a senador. Cabe aos deputados federais decidindo no plenário por maioria absoluta, maioria simples, dependendo do projeto que for. Dos pouco mais de 500 deputados da Câmara Federal, o Gumota tirou 444 votos, uma maioria gigantesca, inclusive contando com a solidariedade do PL. O que é que ele prometeu ao PL e não está cumprindo? Ele prometeu colocar anistia, esse projeto que os senhores defendem, e não está colocando? Prometeu sim colocar, por isso que a gente está cobrando. Fez parte do acordo? Reiteradas vezes, para que ele coloque em votação. Agora sim, deixar claro, Bruno, que a situação dele não é fácil, porque ele está sendo, no meu entendimento, eu não sei se é verdade, mas no meu entendimento ele está sendo chantageado pela Suprema Corte, como presidente da Câmara, não só ele como os demais poderes. Que tipo de chantagem? Chantagem, o que o STF está fazendo? Se você não fizer o que o STF quer, você vai para onde? Você vai para a cadeia, você vai preso, você vai ter busca e apreensão, é o que está acontecendo. A qualquer momento a Polícia Federal pode estar na minha casa, Bruno. Como foi hoje, prendeu o Gilson Machado de forma ilegal e inconstitucional, mais um preso político. Temos exilados políticos, como eu falei anteriormente. São 40 anos da redemocratização que não temos o que comemorar. Eles agora censuraram as redes sociais através do artigo 19 do marco da internet. Eles não podem legislar. Quem tem que legislar é o STF, é o Legislativo, o senhor diz. Mas, deputado, o Legislativo, quando legisla, ele abre imagem. Mas não é isso que a Constituição permite, Bruno. Até não legislar, também está legislando. Porque tem uma briga de setores da sociedade. Aí o Congresso vai ficar ali fazendo o meio campo. Aí, se for legislar naquele momento, vai desagradar uma parte, vai desagradar a outra. Então, a gente tem que saber que, não só legislando, também o Congresso está legislando. O senhor esteve ontem com o ex-presidente Bolsonaro, de quem o senhor é defensor. O que é que ele diz em relação a esse cenário que vive o momento do Brasil? O que é que o senhor conseguiu ali, de perto dele, colher? E tem alguma data de Bolsonaro vir ao estado da Paraíba? A situação está muito difícil, o presidente está muito triste com tudo que vem ocorrendo, o presidente que agiu dentro da legalidade, o presidente que ajudou, Bruno, todos os prefeitos, como o senhor acompanhou aqui, na época que ele era presidente da República, como o senhor acompanha em Brasília, nenhum prefeito, seja ele de que partido for, reclama do presidente Bolsonaro, porque não faltou recursos para nenhum. Todos que eu recebo lá na Câmara Federal, todos falam a mesma coisa e muitos arrependidos de ter votado no atual presidente da República. Então, o Bolsonaro foi correto com todos os prefeitos, foi correto com o estado da Paraíba, não deixou faltar recursos. Não queria saber se o prefeito era de esquerda, se de direita, de centro, se era do PT, se era de qualquer partido. Então, o presidente foi um homem correto, por isso que ele é lembrado sempre, está em primeiro lugar nas pesquisas. Então, com essa perseguição que ele vem sofrendo, reiteradas vezes, pelo STF, através de um ministro Moraes, ele está numa situação muito complicada e muito delicada, porque a qualquer momento ele pode ser preso. A gente não tem segurança jurídica. Você vê aí que o governo federal só faz aumentar a arrecadação de impostos, aumentando o imposto, a carga tributária para o povo brasileiro e a população brasileira sofrendo como nunca. Na época do presidente Bolsonaro, ele reduzia todos os impostos de uma canetada, Bruno, o senhor lembra? E Lula faz totalmente diferente. E o governo Bolsonaro teve o regra de teto e gasto. Eu estou mostrando para a sociedade um governo com o outro. Então, não tem comparação, é gritante a diferença. Um governo que foi pego com 2 anos de pandemia e, infelizmente, a atual gestão hoje consegue ser pior do que a pandemia. O PT, com o senhor Lula, consegue ser pior para o povo brasileiro do que a pandemia. Isso são fatos, são números. O senhor não precisa gostar de mim, que é petista, ou que é bolsonarista, ou que é de direita, ou que é de esquerda, não importa. O que importa é que o povo hoje está sofrendo e sabe que o responsável é Lula e sua política econômica, que eu avisei lá atrás que ia dar errado. Então o presidente está muito chateado com tudo que vem ocorrendo, porque ele ama esse país, mas eu tenho fé em Deus que o presidente vai sair dessa e a justiça chegará em nosso estado, se Deus permitir. Quem tem feito uma sequência de postagens contra o Bolsonaro é o ex-deputado federal Julian Lemos, que essa semana ele fez uma série de ataques
ao Bolsonaro. Inclusive falou agora há pouco que Bolsonaro era um frouxo, era uma catraia e não é homem. Como é que o senhor, como defensor de Bolsonaro, enxerga isso de um ex-deputado, alguém homem de confiança de Bolsonaro igual o senhor? Com bastante tranquilidade. Cada um escolhe o seu caminho. A gente respeita e cada um escolhe o seu caminho. Eu escolhi o meu, ele escolheu o dele. O presidente, no meu entendimento, é muito corajoso. O que o presidente vem passando não é para qualquer um. 7 cirurgias, quase foi assassinado. A última agora, Bruno, foi 12 horas de cirurgia. Ele está abatido, ele perdeu muito sangue na cirurgia, perdeu mais de 10 quilos. Então, no meu entendimento, o presidente é muito corajoso, o presidente é um homem de palavra. Até agora, ele não desrespeitou a nossa liderança, nem muito menos os nossos apoiadores em nenhum momento. Então, o presidente conta com o meu apoio 100%. Perguntei agora há pouco, ele tem data para vir aqui a Paraíba? Perfeito. Estamos trabalhando para ele vir no próximo mês, em julho ou no início de agosto, para vir a Paraíba no Rota 22. Espero que ele esteja bem melhor de saúde e também que, se daqui para lá acontecer algo novo, e mostre à sociedade brasileira que o estado de exceção que estamos vivenciando, onde o único objetivo de todo esse consórcio montado pelo Poder Executivo e pelo STF é a prisão do presidente Bolsonaro e perseguição a todos os seus apoiadores. Se o senhor realmente for candidato ao Senado, quem é que o senhor vai apoiar para a federal? Vai ter algum nome seu? Iremos apoiar a chapa completa dos federais e dos estaduais, porque eu, como deputado federal, eu não posso pedir voto só para um estadual. E eu, como sendo pré-candidato a senador, eu não posso pedir voto só para um federal ou estadual. A gente tem que trabalhar para todos, para o fortalecimento de todo o grupo político. Quem é que está nessa montagem das chapas, tanto para estadual como para federal? Quem é que está fazendo a nominata? Estamos fazendo, está na liderança do nosso querido Queiroga, que é o nosso pré-candidato a governador, da nossa e dos demais parlamentares de mandato, como também a última palavra será da Executiva Nacional. Então, os nomes passam por um processo de avaliação. Tem critérios para ser candidato pelo PL? Por exemplo, se você fosse deputado de mandato, para você vir para o PL, a gente teria que consultar os demais deputados de mandato, a gente teria que consultar as demais lideranças. Então, a gente tem essas prerrogativas para escolher e não desanimar os outros, deixar os outros insatisfeitos. Deputado Gilberto, muito obrigado pela participação conosco, um grande abraço e boa sorte na sua caminhada. Eu que agradeço, Bruno, o nosso gabinete está sempre à disposição do povo paraibano e brasileiro. Eu peço a você que siga nossas redes sociais. Eu sou o político paraibano, Bruno, que tenho mais engajamento e mais seguidores, @CaboGilberto. Muito obrigado a todos, minha satisfação imensa. Eu agradeço a todos pela audiência. Está chegando agora a Marília Lima, finalizando mais uma semana de trabalho. Você que nos acompanhou,